Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Bom dia! Nossa, que energia! É sobre isso que nós vamos falar, né? De colocar essa energia positiva no planeta, cada dia mais. E que o Senhor Jesus, né, com a sua paz, a paz que Ele deixou e depositou para cada um de nós, possa permanecer essa paz em nossos corações, não só por hoje, nesta manhã abençoada, mas por toda a nossa imortalidade espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu diria que hoje, às 5:30 da manhã, quando eu me levantei, eu dei uma olhadinha, não só o horário, mas na temperatura. 23 graus, às 5:30 da manhã. Literalmente, a chapa está esquentando, como dizem aí, né? Literalmente. E o que nós podemos fazer? O que nós já fizemos e o que nós podemos fazer é o que nós vamos estudar, né? Aprender nesta manhã. Eu trouxe aqui, para iniciarmos, né? O espírita e a sustentabilidade. Tem uma das imagens em que um planeta está doente, essa, e a outra é um planeta são. Muito bem. Mas a gente sempre ouve falar, né? Sustentabilidade, sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a capacidade de nós criarmos meios para suprirmos as nossas necessidades básicas do presente, sem que isso prejudique o futuro. É nós sabermos usar sem faltar. Então, a gente olhando o planeta, já dá para a gente entender um pouquinho que nós não fizemos muito bem essa lição. E nós vamos também falar, na parte espiritual, o que tem a ver sustentabilidade com espiritualidade. E no movimento espírita, nessa parte, é natural uma abordagem da missão do espiritismo. E a missão do espiritismo é a alavanca do progresso. Queiramos ou não, o planeta vai progredir. Queiramos ou não. Essa é realmente a jornada do planeta. O progresso para a humanidade e do bem-estar e da preservação da natureza e da humanidade. Tudo bem? Deu para a gente entender o que é sustentabilidade? Em resumo, usar hoje, não faltar amanhã. Usar com equilíbrio. Eu trouxe aqui, vocês vão ficar um pouco admirados, o que é que um tamanduá tem a ver com sustentabilidade. O que um tamanduá? Bom, para começar, ele pertence ao reino animal, né, do nosso planeta. Então, é conhecido o nosso. Mas olha que interessante, ele nos dá exatamente a lição de sustentabilidade. Por quê? Porque quando o tamanduá precisa se alimentar, ele procura um cupinzeiro ou um formigueiro. Esse é o tipo de alimentação desse animal, ok? E o que ele faz? Ele tem garras enormes. Será que o tamanduá chega, né, no formigueiro e no cupinzeiro e o destrói com as suas garras para que os cupins e as formigas possam sair e ele se alimentar? Não. É por isso que ele tem geneticamente esse focinho maior e uma língua maior. Não é para falar mal da sogra, não, tá, gente? Ele tem tudo isso para se alimentar sem destruir o cupinzeiro e o formigueiro. Ele coloca o bico ali na terrinha, né? E puxa a formiguinha e o cupim e vai comendo. Para quê? Para que quando ele tiver fome novamente, ele possa voltar neste local e encontrar a comidinha. Então, ele sabe que se ele destruir, ele não terá alimento. Será que nós fazemos isso?
Será que nós pensamos exatamente da mesma forma? Da mesma forma que os índios, os indígenas. Os indígenas, eles se consideram parte da natureza, parte da terra. E não simplesmente, a terra está aqui para me servir, eu posso fazer o que eu bem quiser. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Por quê? Porque onde está o indígena, principalmente na Amazônia, ele consegue trabalhar a biodiversidade, ou que seja, ele consegue trazer a sustentabilidade de tudo que está à sua volta, das matas, dos animais, das aves, dos rios, dos mares. Tudo ele consegue trabalhar com sustentabilidade. Então, na realidade, nós teríamos que colocar os nossos irmãos indígenas como exemplo de sustentabilidade e não tentar aniquilá-los, né? Como é feito geralmente. Muito bem. Nós vamos trazer aqui uma história muito interessante. Essa história foi tirada e baseada no livro Colapso. Colapso. É um livro que foi escrito por Gerard Manson Diamond. Ele é um americano, tá? E não é qualquer americano, não, nosso irmão. Ele é geógrafo, historiador, ornitólogo, ou seja, ele estuda a vida dos pássaros e também é um escritor. E ele traz para a gente o seguinte questionamento. Por que várias civilizações, tá? Várias civilizações em vários lugares diferentes do planeta sumiram, desapareceram? Quer uma ideia? A civilização dos vikings sumiu, não existe mais no planeta. Os maias. E, principalmente, uma história interessante sobre a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. Vocês já ouviram falar da Ilha de Páscoa? Não? Essa ilha que tem esses bonequinhos aqui, feito estátuas de pedra. Vocês já viram essa imagem? Não? Então, ela fica localizada lá no Chile e nós vamos contar por que simplesmente essa ilha sumiu. A sua civilização sumiu do mapa. Bem, conta-se nesse livro, né, que todas essas civilizações, basicamente, elas sumiram do planeta por falta de água. Por conta de falta de água. Nós achávamos que a riqueza do planeta era o petróleo, né? Os minerais, ouro, prata. A nossa riqueza é água. Já ficamos sem água um dia? 2? A gente consegue ficar sem energia. Aliás, tomara que hoje não termine, né, Neuzinha? Porque domingo passado foi terminar a palestra, acabou a energia. A gente pode ficar sem energia, mas sem água, não. Não dá para viver sem água. O corpo humano necessita de água. Ele tem 70% de água. Então, é tão importante que até o planeta possui 70% de água. Só 30% de terra. Então, ele conta exatamente que foi isso, né? A partir do momento que deixaram de ser sustentáveis. Mas o que aconteceu? Veja bem, a Ilha de Páscoa, ela surgiu por 4 vulcões em erupções. Então, eles entraram em erupções, basicamente, simultaneamente, e aí se formou no meio, né, do oceano uma ilha. E o que acontece? Acontece que começou a aparecer civilizações nessa ilha, né? Os humanos começaram a ir para lá, a frequentar, a trabalhar e a morar nessa Ilha de Páscoa. Isso há milhares e milhares de anos atrás. Muito bem. E aí, o que acontece? Eles viviam da pesca, eles viviam do plantio, da floresta, tinha o mar, tinha o rio, tudo ali para que eles pudessem sobreviver. Um dia, alguém teve uma ideia.
vamos fazer uma estátua referente a cada família que mora nesta ilha? Porque, veja bem, muitos achavam que essas figuras tinham sido trazidas pelos ETs, pelos extraterrestres, só que não. Esse escritor, Gerald Diamond, ele fez um estudo e descobriu-se o seguinte, que essa ideia mirabolante fez com que as famílias que queriam construir, né, a identidade dela na praia, deixar registrado que elas moravam lá, pegavam essas pedras que pesavam toneladas, e aí elas pegavam através do quê? Dá para carregar no ombro toneladas? Não dá. Elas começaram a cortar árvores e fazer de suporte para levar as pedras até a praia. E vai uma árvore, e vão duas, e vão três, e vão quatro, e vão 1000, e vão milhares. Construíram. Ficou bonito. Cadê a floresta? Acabou. Acabou a floresta. Acabou a floresta, acabou o solo. Acabou o solo, o rio secou. O rio secou, não tinha peixe. Então, eles não tinham mais o que comer e o que beber. Conta-se que viraram canibais. Um comendo os outros. Era a forma de se alimentar. Então, eles não pensaram que aquele era o método de sobrevivência deles. A floresta, o rio. Por orgulho, eles construíram tudo isso. Tudo bem, hoje é um patrimônio da natureza, mas eles exterminaram a civilização por conta disso. Deu para entender agora? Tá? O que aconteceu com a civilização? Um colapso. Bom, mas aí a gente fala assim, ai, Tânia, mas isso foi há milhares, até milhões de anos atrás. Bom, vamos trazer para o século XXI. O que a gente tem aqui para aprender sobre colapso, sobre sustentabilidade? Vocês já ouviram falar do furacão Katrina, que em 2005 devastou Nova Orleans, nos Estados Unidos? Se vocês não souberam, estamos sabendo agora. Tá? A cidade de Nova Orleans, ela tinha muitos diques, ou seja, muitos canais de água. E aí, quando o furacão ia passar, geralmente são 3 a 4 dias que o furacão fica na cidade, ali até eles se dissipar ou então mudar de rota. E aí, o que acontece? Simplesmente foi dado o alerta que o Katrina estava chegando em Nova Orleans e outras cidades americanas, mas principalmente a gente vai falar sobre ela, né, Nova Orleans. E aí, quem não tinha condições de manter uma casa forte, bem cuidada, para que, né, pudesse aguentar esse furacão, iam para os abrigos. Não, o que acontece quando a gente tem enchente aqui, tem calamidades, nós vamos para abrigos. As pessoas que vivem em vulnerabilidade, né, principalmente. E foi o que aconteceu. Havia um abrigo e lá estavam 2 brasileiras. Foram elas que contaram essa história. Então, estavam lá, entraram nesse abrigo até que o furacão passasse, 3, 4 dias. Todo mundo ali muito educado, muito solícito, muito bem. Como é que vai? Prazer, eu sou de tal lugar, de tal bairro. Como a senhora vai? Estou ocupando o seu lugar, me perdoe. Tudo muito educado, maravilhoso, no primeiro dia. Segundo dia, né, a senhora já se alimentou? Por favor, pode entrar na fila. Quer que eu lhe pegue uma água? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. No quinto dia, alguém resolveu dar uma olhadinha como é que estava a situação do lado de fora. Abriu-se uma porta, olhou e fechou. Voltou e disse, eu tenho 2 notícias. Uma boa, outra ruim. A boa, o furacão passou. Que maravilha, graças a Deus. A ruim, estamos ilhados aqui, não sabemos quando vamos sair deste abrigo. E aí? Comida e água para, no máximo, uma semana. Eles já estavam lá quase um mês, a situação ficou ruim. Né?
quando a situação fica ruim, você vê seu filho passando fome e o outro, né, se alimentando, aí vem aquela história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que eles colocavam a ordem lá, cada um por si. E aí começaram a acontecer os saques, né? A gente não vê isso quando tem enchente? A pessoa não quer sair de casa porque vão saquear. A pessoa já está naquela condição ruim. E ainda vão saquear a casa dela, os alimentos. E foi isso que aconteceu. Saques de alimentos, saques de água, um matando o outro, isso num pequeno espaço, um abrigo, né? Havia até estupros nos banheiros. A situação ficou ruim. Num pequeno espaço, e num pequeno espaço de tempo. Nós estamos falando ali de questão de um mês, mais ou menos. Tá? Então, veja como nós não pensamos na sustentabilidade. Se todo mundo parasse ali e pensasse um pouquinho, né? Não, peraí, se eu comer um pouquinho menos, o outro vai ter para comer também. Toma um pouco menos de água. Mas aí vem aquela questão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Bom, mas a gente está falando de 2005, vamos falar agora. 2025. 13 ilhas em risco de desaparecerem nos próximos anos. 13 ilhas. Uma delas no Panamá. Houve uma reportagem domingo, num programa noturno, né? E foi falado dessas ilhas. Essa ilha era enorme, gente. Olha o tamanho dela. Olha que pouquíssimas residências vão ter que sair da ilha. Ilhas com pequena altitude do mar simplesmente estão desaparecendo ou já desapareceram, né? Micronésia é uma delas, ali no Havaí. Ficou só isso aqui, gente. Era uma ilha enorme, de 4.023 quilômetros, né? E aí ficou exatamente um restinho ali. Maldivas, quem não conheceu, dizem que é um lugar maravilhoso, resorts caríssimos. Quem não conheceu e tiver oportunidade, vá, porque ela está desaparecendo também. Vejam só. Incêndios florestais. Estamos assistindo agora, atualmente, né? Los Angeles praticamente todo destruído. Esta cidade toda destruída na Califórnia, tão conhecida por milionários, grandes mansões, tudo sendo consumido pelo fogo. Tá? Aqui, o nosso Pantanal. Vamos trazer para mais próximo de nós, para o Brasil, quanto que não se queimou, né? Do Pantanal, pertencente ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E não só perdemos as florestas, as árvores, as plantas, mas também os animais. Cenas chocantes essa. Animais completamente queimados e mortos. Dizem que a quantidade que eles resgatam é tão pequena, comparando-se com a quantidade dos que morrem queimados. Eu coloquei aqui a última imagem até de um ninho de tuiuiu. Foi falado que eles tinham um ninho ali. Queimou, mas eles voltaram para tentar ver o que havia sobrado dos seus filhotinhos. Nada sobrou. Estamos falando agora, né? Isso tudo vai poluindo o nosso planeta, vai derretendo as nossas geleiras, e aí nós vamos tendo cada vez mais inundações, aumento do volume de água no mar, e tudo isso vai sendo consumido. Estamos aqui falando do Rio Grande do Sul, o ano passado, né? Quase que desapareceu um estado brasileiro, mas foi ele, o cavalo caramelo, que nos deu exatamente uma lição de resiliência, de coragem e de fé. 5 dias em cima de um telhado, sem se mexer, sem comer e sem beber água, até ser resgatado. E hoje, graças a Deus, tem até briga para saber quem é o dono do caramelo, gente. Mas a gente está falando do caramelo, olha o outro aí. Semana passada, caramelo de Peruíbe. Foi parar onde?
em cima do telhado. Por quê? Porque sua dona, querendo, né, angustiada pelo animal de estimação, fez com que ele subisse uma escada e fosse parar no telhado. E ele foi, só que ele não descia. E aí ele precisou ser içado pelo guindaste e passa bem, graças a Deus, né? Mas as enchentes continuam, gente. Olha, a gente podia falar também das queimadas, como a gente já falou, dos ursos polares passando fome. Urso polar passando fome. Já está até atacando algumas residências para procurar comida. Por quê? A geleira está derretendo, não tem mais geleira, não tem mais aonde ele pescar, está passando fome, por consequência das atitudes da falta de sustentabilidade de nós, homens, né? E a chuva de gafanhoto, lá no Quênia, na África, destruíram praticamente todo o Quênia. Todas as plantações foram destruídas pela chuva de gafanhotos. Até parece os 10 mandamentos de Moisés, não é? Que teve uma chuva de gafanhoto assim, segundo a Bíblia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque a terra já estourou o cheque especial dos seus recursos. Nós já estouramos o cheque especial do nosso planeta. Essa casa maravilhosa que Deus nos deu para morarmos e para cuidarmos dela. E aí, com isso, né, as temperaturas vão subindo, 2 graus, 3 graus, fala-se até em 5 graus. Se aumentar 5 graus o planeta, praticamente as geleiras vão todas derreter. E aí? Para onde vai toda essa água? O que nós fizemos com o solo da terra? Nós impermeabilizamos, nós asfaltamos, né? Não tem mais terra para ser absorvido, não tem mais árvores. Muito bem. E falando em água, e a gente fala que o recurso principal do nosso planeta é a água, o que acontece? 97% da água na Terra é salgada. De toda a água que nós temos, 100% de água, 97% é salgada. Está nos mares, nos oceanos. Dá para beber? Não dá. Dá para tomar banho? Não dá. E aí, 3%, né, está simplesmente distribuído assim, 2,2% na forma de gelo, que já está derretendo, tá? Nos polos norte e sul, 0,6% dela está embaixo da camada superficial do solo. Não tem como beber. Só 0,1% é água potável para bebermos. Pouco, né? E a gente ainda passa na rua e vê gente lavando a calçada. Ali, com a mangueira, lavando o carro. Como se a água fosse infinita. Não é. A mesma água que cai da chuva é a água que saiu do planeta, simplesmente retornando. Então, nós só temos 0,1 de água potável no planeta. Deu para entender a situação? A gravidade dessa situação? Então, mais do que nunca, nós precisamos cuidar da água, sim. Tá? Vai beber? Beba o que está no copo, não joga fora. Porque muita gente nem tem essa água potável que nós temos. Tudo bem, gente? Vocês estão bem quietinhos assim, bem prestando atenção. É isso aí. Mas, Tânia, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Onde é que está a sustentabilidade dentro da doutrina espírita? Está aqui, Kardec se preocupou, lá no Livro dos Espíritos, na lei da conservação. O que Kardec pergunta aos espíritos? Por que nem sempre a terra, solo, produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem? Como que a terra não produz o necessário? Tá? Aí, resposta dos espíritos. O homem, por ser ingrato, descuida da terra. É pela ingratidão do homem. A terra dá tudo para nós. Que Deus é esse que ia dar uma terra faltando alguma coisa para nós? Que pai vê um filho passando fome e não lhe dá um pão? Não é?
Então, a Terra tem tudo para nós. A Terra continua sendo uma excelente mãe, segundo os Espíritos. E aí ele termina assim, ó. Na verdade, eu posso dizer, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe moderar o seu modo de viver. Está aqui, os Espíritos nos chamando a atenção. Vamos aprender a viver neste planeta. Será que a gente ainda não aprendeu? Outra questão na lei da conservação. A natureza não traçou o limite necessário em nosso próprio organismo físico? Como eu falei, vai beber água? Bebe o que está com sede. Vai comer? Come o necessário. Não enche o prato e depois joga no lixo. O Brasil é um dos países que mais se joga comida no lixo. E ele fala aqui, ó, será que a gente tem o necessário no nosso organismo? Sim, mas o homem é insaciável. Insaciável. Por quê? Eu quero. Eu preciso ter isso. Mas precisa mesmo? Ai, está tendo uma Black Friday, está tendo uma liquidação. Ai, eu tenho 3 TV, mas olha que barato, não está nem R$1.000. Eu vou levar. E o que faz com as antigas? Joga onde? Joga na terra. Né? O pior lixo na terra é o lixo eletrônico. Né? Contamina ainda mais o solo. Tá? Então, cuidado com os nossos impulsos, com os nossos descontroles em cartão de crédito. Ah, passa aí, depois eu pago em 10 vezes. Né? Olha o número de inadimplência. Por quê? Porque a gente, sem ter necessidade, quer comprar mais. Tudo bem? Ó, na lei da destruição, por quê? É necessário que haja destruição para que haja progresso, para que haja renovação. Mas, diz assim Kardec para os espíritos, perguntando, o que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança do planeta? Né? Da caça, da pesca que a turma faz aí por brincadeiras. Resposta: destruir sem um objetivo útil caracteriza a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Bestialidade. Os espíritos vêm nos chamar a atenção. Cuidado, né? Com a necessidade. Cuidado com a segurança do planeta. Como eu disse, já passamos do limite. Trouxe aqui, né, alguns dos nossos animais. 50% dos animais silvestres, nós homens já destruímos na Terra. 50%. Trouxe alguns já, né, em vias de extinção. A ararinha azul, a baleia, o ursinho-panda, o nosso veado, né? Está tudo já no limite também para desaparecerem do planeta, por questões da humanidade. E ela, né? A nossa onça pintada, tão linda, mas também já quase extinta do nosso planeta. Bom, mas vamos falar agora sobre a parte de sustentabilidade de pensamentos. Porque, não sei se vocês sabem, mas tudo isso acontece no planeta porque nós pensamos ruim. Maus pensamentos. Foi falado para fazer evangelho no lar. Se todos nós fizéssemos o evangelho no lar, todos, num dia e horário, o planeta estaria bem mais sustentável. Bem mais. Por quê? Porque criaríamos atmosfera de vibrações positivas e não negativas. Porque, segundo a ciência, nós temos, em média, de 12.000 a 50.000 pensamentos por dia. Vocês sabiam? De 12.000 a 50.000. 80% pensamentos ruins. 80% reminiscentes. Ai, porque ela vai me pagar. Ai, por que não acontece isso? Ai, que desgraça. Ai, esse planeta não tem mais jeito. Como eu disse, querendo ou não, o planeta vai se regenerar. Vai seguir na escala evolutiva. Tá? E aí, Joana de Ângeles fala para nós, o pensamento é a força viva e atuante, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual. A mente é o espírito. Portanto, quem pensa é o
espírito. Então, como é que está o nosso pensamento? É como está o nosso espírito hoje, tá? E aí, esses pensamentos vão formando o quê? Psicosfera, que são exatamente as energias em volta de nós. O que está em volta de nós? Que energia eu estou alimentando em volta de mim? Qual é essa energia? Depende do pensamento, né? A psicosfera seria a expressão energética de cada ser. Por isso que a gente alimenta o planeta com essas energias, com os nossos pensamentos. E ela fica em redor de nós. Por isso as doenças, né? As fatalidades, porque é disso que se alimenta o planeta, tá? E ela tem cor, a psicosfera, tá? Cheiro, odor, né? O cheiro, que só seria perceptível no plano astral. Então, nós não vemos. Eu não estou vendo a minha psicosfera com o olho físico, mas a espiritualidade vê. Por isso, tantas mensagens, mudem os pensamentos, né? Mudem, modifiquem os seus pensamentos. E aqui fala assim, ó, a psicosfera da Terra é formada pelas criações mentais de seus habitantes. Estamos aqui, estamos pensando. Está cheio de psicosfera aqui, ó, subindo e alimentando o planeta. Graças a Deus, boa, né? Se Deus quiser, pensamentos bons. Estamos em casa, estamos alimentando no trabalho, na rua, no trânsito, no metrô, tudo. E Emmanuel fala assim no livro Pão Nosso, lição 15, pensamentos. Renovar os pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. É fácil a gente tirar aquele pensamento, né, ruim? Não é. Ele fala isso, ele acredita exatamente nisso. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Não é o outro que vai me modificar. Sou eu que tenho que modificar os meus pensamentos, as minhas atitudes, né? Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício no coração. Deu para a gente entender? É sacrificante? É, mas é necessário. Simplesmente assim. É necessário. E para encerrarmos, tá? Nós trouxemos a frase do ano. A frase que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. Tá? Eu posso modificar meus pensamentos? Posso. Eu vou trocar meu pensamento ruim por um pensamento bom. Opa, veio um ruim? Não, 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 não. Não vou pensar mais isso. A gente vai se controlando, né? E vai se educando. E aí ele fala, depois a gente faz o que é possível. É possível não jogar um papel no chão? É. É possível não jogar um copinho, uma garrafinha, uma latinha? É. E para terminar ele fala, e de repente, nós todos estaremos fazendo o impossível. Que todo mundo acha que é impossível esse planeta, né, se manter firme e forte, mas ele vai continuar a sua escala evolutiva e nós, se Deus quiser, né, estaremos também juntinhos, todos nós. Quero agradecer, né, os bons pensamentos emanados aqui, neste momento, nesta palestra, né, e que nós possamos ter um excelente domingo, um domingo de muito calor, tá? Se cuidem, bebam água, se hidratem com parcimônia. E que nós tenhamos uma boa semana. Até o nosso próximo encontro. Paz e luz no coração de todos. Gratidão.